eu vou tentar explanar para que você tenha um entendimento do que acontece quando estamos agregados nesse mesmo Espírito. Jacó, e sonhou, e ele viu, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, está na terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Se a gente continuar lendo, vai contar qual foi a reação e o entendimento dele. Esse homem chamado Jacó, ele é filho, neto do pai da fé. O pai da fé, segundo as Escrituras, Abraão. Um homem que fabricava idolatrias, um homem que não conhecia a Deus, e ele recebe a revelação, e ele ouve a voz de Deus: sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e será bendita a tua semente. Ele não questionou, ele largou e foi. Esse homem foi chamado por revelação. Deus cumpre uma parte da palavra na vida de Abraão, até chegar na descendência dele, posterior, Isaque, seu filho, seu neto Jacó. Na terceira geração, que é uma tricotomia, fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jacó nasce gêmeos, caçula, tem seu irmão, há uma briga grande no ventre. O irmão chama-se Esaú. Nascem os dois. E a mãe se afeiçoou por Jacó, e o pai por Esaú. E a promessa da lei era para Esaú. Houve todo um histórico que a promessa foi vendida. Esaú, por um prato de lentilha na sua fome, ou seja, fazendo, pergunta: eu quero comer essa lentilha, o que você me dá em troca? Você me vende a sua primogenitura. Foi feito um negócio, e ali o Senhor passou a promessa de um para outro. Mas não é essa história, eu quero chegar mais adiante, aonde começou a ser instituída a casa de oração. Jacó foge da terra, perseguido pelo irmão. Ele vai para a terra Padã Arã, a terra de seu tio Labão. No meio do caminho, ele carregava alforje e ele tinha ali o baluarte de azeite puro. Naquele momento ele está cansado, esse ponto. Não sabia o que ia acontecer em Padã Arã, não sabia o que aconteceria com o seu tio, como ele o receberia. E quando ele pega uma pedra, ele coloca a sua cabeça sobre aquela pedra,
e ele adormece. Vezes Deus quer falar conosco e achamos que Ele não fala porque nós tomamos as nossas decisões. Nós não paramos para ouvir a voz de Deus porque achamos que a nossa mente, treinada pela sociedade e pelo sistema, é melhor, a numerologia é a melhor de todas. Deus só pode falar quando nós nos calamos. Deus vence Jacó pelo cansaço, ele dorme. E os olhos espirituais dele se abrem. E ele vê o quê? Uma escada imensa, irmã Sônia. Uma escada imensa. Ele olha para aquela escada e ele vê uma fileira imensa de anjos, seres celestes. Em uma escada, aqueles anjos subiam até o topo dos céus. Do outro lado, a escada, outra fileira de anjos que desciam. E lá em cima do topo, ele viu um alto e sublime trono, e o Senhor estava sentado. E ele escutou: eu sou o Senhor, Deus do teu pai, Deus do teu avô, e a minha promessa vai estar em ti. E Deus ali orientou. Quando ele acorda, ele fora tomado com grande medo, grande espanto. E quando ele acorda com aquele grande espanto, ele olha aquela pedra e ele diz assim: quão terrível é esse lugar! Quão terrível é esse lugar! Eu ouvi a voz de Deus. Eu vi o próprio Senhor, eu vi Adonai. E Adonai falou que esta terra vai ser minha. Eu não tenho nada. E o Espírito Santo toma o coração dele e os olhos dele. A mesma pedra que ele pôs na cabeça, ele olha para aquela pedra e ele diz: como terrível esse lugar. Esse lugar não é outro. Esse lugar vai se chamar Betel. Esse lugar vai ser a casa de Deus. E o azeite que ele tinha, ele derramou sobre a pedra. Só depois que ele vai para Padã Arã, para estar com Labão, ali ele conheceu a Lia, conheceu Raquel, e foram esposas dele. Tem até uma brincadeira que a gente faz, né? Quando ele casa, ele enganou o próprio irmão, e ele é enganado pelo seu sogro. Ele se apaixonou por Raquel. Mas para você casar com minha filha, você vai trabalhar 7 anos e eu te dou Raquel como esposa. Esse homem era tão apaixonado que trabalhou. Depois de 7 anos eu quero a minha esposa. Fizeram uma festa. E o costume eles cobriam a cabeça da noiva. Fizeram uma festa. Vão para a lua de mel, para a barraquinha. Eu não quero contar para vocês o que aconteceu na barraquinha. Mas uma coisa aconteceu. Ele se relacionou, tudo escuro. Quando ele acorda de manhã, ele olha, não era Raquel. Era a irmã de Raquel que chamava Lia. Ele saiu de lá apavorado, brigou com Labão. Bom, podemos fazer um outro negócio. Você trabalha mais 7 anos. Eu te dou a Raquel. 7 anos. Porque ele queria Raquel e não a Lia. Alguns ignorantes lêem essa parte que diz assim, que ele escolheu Raquel e não Lia. O pessoal pensa que Raquel era analfabeta, que ela não lia.
mas era uma mulher. Depois ele volta e tem todo o trajeto. Mas voltando ao ponto da palavra, segura aí. A igreja não é um lugar. A igreja não é parede, não é piso, não é teto, não é teclado, não é bateria, não é isso. A igreja é o corpo, somos nós. O lugar tem nome, chama-se cenáculo, chama-se Betel. Quando você ordena, você unge Betel. No mundo espiritual está acontecendo aqui, nesse cenáculo. Quando cultuamos como igreja, esta escada, ela é ativada no mundo espiritual. Descem fileiras de anjos, eles vão descendo, e a outra fileira subindo. Eu quero ser ousado. Os que estão subindo, pelo Espírito Santo, analisou o seu coração, a sua necessidade, está subindo para levar para o Senhor a sua necessidade. E a fileira que está descendo nessa noite é para trazer a resposta do que você precisa para a sua vida. Estou arrepiado aqui. É muito forte a presença do Espírito Santo. Ele está aqui, como essa escada de Betel. Quão terrível é esse lugar! Para alguém que não entende é um lugar comum, mas para nós é um lugar sobrenatural. Porque o sobrenatural acontece quando nós como igreja nos reunimos. Ela vai dar o fechamento e a abertura em Atos capítulo 2. Quando Jesus, em sua ressurreição, ele ordena ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Capítulo 2 é o dia de Pentecostes, dia das festas das colheitas, que o povo ia a Jerusalém para levar a primícia. E o que acontecia ali? 120 irmãos aguardando. Por enquanto é apenas um cenáculo. O mesmo Deus que falou com Jacó, que ordenou a unção sobre aquele lugar, já estava vindo dos céus uma escada da graça bem diferente. Já não eram os anjos, mas era o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da triunidade de Deus. 10 dias e o Espírito Santo desceu. Como ele tem uma onisciência, onipresença, desceu sobre aqueles 120 irmãos. E quando desceu sobre eles, houve um vento, a Bíblia diz veemente e impetuoso, parecido com aquele vento que Moisés estendia as mãos sobre o mar e via o vento abrindo as águas. Eles foram tão cheios do Espírito Santo que quem via de longe achava que eles estavam embriagados, bêbados. Você já viu uma pessoa embriagada? Ela não consegue andar, né? Mais ou menos isso. Com o vento do Espírito Santo, então, encheu aquele cenáculo, 120 irmãos, a igreja mais barulhenta da terra, que fez mais barulho, foi a igreja primitiva. E hoje não se pode falar nem glória a Deus na igreja. Queremos fechar a boca do Espírito Santo. Era um barulho, 120 irmãos. O barulho foi tão grande que chamou a atenção das nações que foram ver o que tinha acontecendo. Mais de 3.000 vidas. E foi vista sobre eles uma língua repartida de fogo, que é a própria língua de Cristo, que está lá em Apocalipse. Quando estamos na casa do Senhor, quando estamos nesse lugar, que nessa noite
se tornou a casa do Senhor. Amanhã não, mas nessa noite é. E o Espírito Santo te trouxe aqui para se conectar. Quando Deus disse assim: chegai-vos a mim para que eu me possa chegar a vós. Se Jesus está lá no topo e você está aqui embaixo, o que você faria? Você estaria olhando ou você faria o quê? Faria o quê? Subiria. A graça anulou o véu. Chegai-vos a mim. Os anjos que subiam e desciam estão fazendo serviço, mas a escada para nós hoje é para nós subirmos, degrau por degrau. Quando entramos aqui, vamos subindo no começo do culto, na leitura, no louvor, no testemunho, seja no movimento, nós vamos subindo os degraus, até tocarmos nas vestes do nosso Senhor. A igreja foi instituída, constituída como corpo que somos, e também o local que é escolhido e consagrado para adorar ao Senhor. E é aqui. Eu preguei lá na Moca o seguinte: ninguém entendia a minha pregação. Eu falei, meu Deus, esse povo, não vou chamar de burro porque ovelha não é burro, mas eu falei, Deus, me dá um parecer para que eles entendam. Eu falei, olha, aqui não é uma igreja, aqui é uma embaixada. Você estava lá? Foi, né? Foi da embaixada. Embaixada. O que é uma embaixada? É um lugar que representa o estrangeiro que está naquele país, não é? O embaixador está ali para orientar segundo a lei do país, daquela embaixada, também para obedecer o país em que você está. É isso ou não é? Sim ou não? Então, esse lugar é uma embaixada, porque do momento que nós recebemos o Senhor, nós não somos mais nem brasileiros, nós somos da Nova Jerusalém. Mas o que eu faço aqui? Você mora aqui, você trabalha aqui, você tem um passaporte direito, porque o teu nome está lá na Nova Jerusalém, e um dia você vai voltar para lá. Eu sei que o lugar é lindo, mas eu não tenho pressa de ir. Tem pessoas que têm 99, 100 anos. Eu falo, meu Deus, essa irmã está surda. Ela não está ouvindo Jesus chamar, porque não quer morrer. Na embaixada, você precisa ir para ser o quê? Orientado. Não tem uma instituição, não tem um governo, tem leis. E qual é a nossa instituição? Direitos e deveres. Aqui é a nossa instituição. Aqui está escrito tudo que você pode, você não pode, os seus deveres e as suas obrigações, como cidadão da Nova Jerusalém. O que quebra a lei, ele comete o quê? Um crime. Agora tem manipuladores que usam isso para colocar julgo nas pessoas. É a igreja padrão, que dá um padrão para todo mundo. Não é assim. Nós somos seres individuais, e cada um de nós não vamos seguir padrões, porque Deus dá uma medida para mim, Deus dá uma medida para você, uma medida para você, uma medida para você. Está olhando para mim desconfiado por quê? Deus te abençoe, lindão. Estou brincando com você, né, Ricardo? Padrão. Quando a gente sai, quebramos essa doutrina, essa lei, nós somos contra a nossa Nova Jerusalém. Um estrangeiro, você vai num bairro árabe, você conhece aquelas mulheres muçulmanas pela vestimenta. Ou quando a pessoa fala, tem um sotaque diferente. Mas não tem um sotaque, mas tem comportamento. O apóstolo Paulo diz assim, que por essa escada e pelo Espírito Santo, nós não precisamos falar, eu sou
eu faço, eu sou crente, eu sou evangélico, sou da igreja tal, da igreja tal. Você pode ser de onde você quiser. Se você não for de Jesus, não adianta nada. Paulo diz assim que não é nossas palavras. Nós somos a carta de Deus na terra. Não é com nossas palavras. As pessoas conseguem fazer uma leitura de quem somos. Nossas obras, nossas atitudes. Nós somos a carta de Deus. Você já viu uma carta emitir som? O que se faz quando você recebe uma carta? Você lê, não é verdade? Você lê. E as pessoas precisam fazer uma leitura. E sermos árvores frutíferas. E sermos a luz do mundo. E sermos o sal da terra. Sermos curadores. Sermos agregadores. Com espírito de compaixão, acolhimento, agregamento. E nunca sair da nossa boca uma palavra que venha denegrir a imagem de alguém. Uma palavra que venha denegrir o caráter de alguém. Naquilo que achamos certo, nós somos partidários e tomamos partidos. Porque o meu partido é o melhor. Tem que se ler na palavra quando isso acontecia na igreja de Corinto. Tinha Paulo, Cefas. Ele diz assim: por que dizeis, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas? Sendo que Paulo pregou, Cefas cavou, e o outro colocou a semente, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Somos do Senhor. Somos do Senhor. Nós não somos batistas, não somos presbiterianos, nós não somos. Isso é razão social e temos que congregar, temos que honrar onde nós vamos. Mas sobretudo é o Senhor. O dia que o Senhor deixar de ser o Senhor do culto, acabou o cumprimento de uma igreja. Ele é o centro das atenções. E para subir essa escada, nós temos que ter a qualificação de diáconos. Todos são diáconos. Você sabe que é a palavra diáconos, em grego, servos. Servir a Deus é servir nossos irmãos, servir os necessitados. Sempre tendo uma palavra construtiva, não destrutiva. Há momentos que dói, nós precisamos chorar, nós precisamos reclamar, precisamos rasgar o coração entre amigos e irmãos, para que haja paz. Quando eu falei sobre a escada, está qualificado nessa palavra, é degrau por degrau. Você não é perfeito, muito menos eu. O degrau que eu subo hoje, outro amanhã, não é os meus pés, é o meu entendimento. E sabe como é o nosso passo? De fé em fé e de glória em glória em Cristo Jesus. Cada passo que eu dou para o degrau, eu vou tendo entendimento e começo a ver diferente, porque eu fico mais no alto. Olhar de frente é uma coisa, mas de cima para baixo é outra coisa. Você vai subir mais um degrau hoje. Você não entendeu? Você vai subir mais um degrau. Não porque você quer, porque o Espírito Santo vai te fazer subir o degrau. A coisa na sua vida você não está entendendo, porque está vindo tanta coisa. Eu sou um bicho ruim de me abalar, mas também quando me abalo de verdade. O inimigo às vezes vem para nos afrontar. Situações você tem que passar. E isso aí, como é que eu buscaria uma palavra para você? O que você está passando? Essa situação que você está passando, que você acha que está terrível, é Deus permitindo, é Deus manipulando você por um crescimento e uma dependência total dele.
Ele está te adestrando para a sua fé ser muito maior amanhã do que hoje. Eu profetizo que tem uma porta grande aberta para você. Eu profetizo que vai ser assinado o que tem que ser assinado. Já profetizei aqui para alguém. Deus é fiel. Essa escada de Jacó que nós temos que subir, independente de Atos 2, do vento e do Espírito, estamos embriagados da palavra. Quando nós estamos embriagados do poder da palavra, o nosso ouvido não ouve mais palavras derrotivas. Às vezes o inimigo usa alguém da nossa própria casa. E quer o quê? Denegrir sua imagem. E vai tentar. Não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está mandando falar. Olha o que eu faço. Eu vou te dar uma palavra. Tolos são os que se justificam. Prossegue e não olhe para trás. Você não tem que ser como a pessoa quer que você seja. Que estar junto não é mudar pessoa. Estar junto é você ser bênção na vida da pessoa. Não é você afrontar, não é você... Porque convivência assim, irmão, é insuportável. Quando um não quer um reino, não subsiste. Deus quer dar sabedoria. Por isso que a palavra fala que as esposas peçam sabedoria a Deus. E os maridos amam suas mulheres, mas é impossível. Tanto um quanto o outro, que a brecha é grande. Eu nunca vou em conselho de casais. Não me chame, que eu não gosto. Se eu gostasse, estava casado. Eu não tenho paciência. Eu chutava no dia seguinte. Como Deus conhece que eu sou ruim, não vai dar bom, eu vou te pôr no ministério. Mas a gente ora pelos casamentos, pelos pais, pelos filhos. E eu me dou muito bem. Deus dá uma medida para cada um de nós. Cada um de nós. Cuidado com a capa de religiosidade. Não querem que você tem que fazer, porque a palavra diz, esse tem que fazer, irmão, é um assalto na nossa alma. Nós não temos que fazer nada. Porque quando o Espírito Santo vem, irmão, já foi feito. É concepção humanística, visão humanística, visão pequena, visão de galinha. E aqui nós somos águias. Somos ou não somos águias? Enxergamos e voamos alto, né, papai? Nós voamos alto. Tinha uma névoa. Estou falando com um profeta. Vai subir a escada. Porque o teu compromisso é com Deus. Vai subir o degrau. Está mais perto do que você possa imaginar. Deus é fiel. Essa é a palavra. É isso aqui que Deus mandou pregar para vocês. Fé em fé. Não olha para trás. Cuidado com igrejas que impõem, com igrejas que o evangelho do medo. E o Espírito Santo está muito longe disso. Porque o amor nos comove, a paixão em Cristo nos comove. Degrau por degrau. Jacó, Ebenezer, amanhã você já vai subir o primeiro degrau. Deus seja louvado.